Quando eu tava pesquisando pra conversar com você, eu vi que você começou, na verdade, na rádio, é isso? Cara, sim, na verdade, meu primeiro trabalho foi em um jornal em Osasco, chamava o Diário de Osasco. Eu tinha 2 meses de faculdade, mais ou menos, e aí precisava de experiência, igual uma louca, e sair correndo. Consegui estágio nesse jornal, graças ao meu pai, que conhecia o dono ali pelo loucura. E aí eu lembro que eu ganhava tão pouquinho, sabe? Eu juntava, tipo, na época eu fazia Casper, né? E assim, que é uma faculdade de São Paulo, conhecida no mundo do jornalismo, e aí eu ganhava pouquinho. Eu lembro que eu ganhava, trabalhava 2 meses para poder pagar um mês de faculdade, sabe? Naquele perrengue. Nossa. Então, de final de semana, eu era DJ numa balada em Osasco. Eu tinha banda, eu cantava numa banda de forró. Eu fazia tudo que aparecia na minha frente para conseguir juntar dinheiro, né? Só que assim, antes disso, né, quando eu era criança, na verdade, a minha primeira experiência foi em rádio, mas eu não foi na faculdade, entendeu? Meu pai, ele montava rádios comunitárias em Osasco. Sim. Então ele montava todo o processo, né, legal e tal, colocava antena, e aí ele montava a programação, depois ele tipo seguia para outra rádio, assim, ele vendia, né? Ele teve algumas rádios. A primeira rádio chamava Vegas FM. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade, mais ou menos, e ele deixava eu ficar brincando na rádio. Ele me ensinou, tipo assim, a mexer na mesa de som, sabe? A falar, né? Como fingir E que eu não era foi uma locutora e tal. influência direta, foi meio que indireto, porque tava tudo ali e você acabou Na gostando verdade, meu pai era engenheiro de áudio. Então, assim, eu sempre, desde criança, fui criada em casa nesse meio. com aquelas mesas de som gigante, e ele operando, né? Ele era compositor. E lá no passado, isso acho que eu nunca contei pra ninguém. É. Lá no Exclusivo. início, assim, ele tinha um cara que fazia dupla com ele, que é o meu, eu considero meu tio de coração, assim, que é o netinho. Meu pai chamava Zigomar Rodrigues. Eles eram uma dupla dinâmica, tipo Roberto e Erasmo, sabe? Sei. E, meu, até Zezé de Camargo já, tipo, foi oferecer música pro meu tio gravar, sabe? Ele tinha na Caraca! época que ele tava começando a carreira dele em Goiás, ele tinha uma dupla chamada Zazá e Zezé. Ele viajou para Osasco, dormiu lá no chão da minha casa, Nossa, pra mostrar as músicas dele pro meu tio. Meu tio chegou a gravar uma música dele. É muito engraçado, né? Então, assim, não dá eu pra sempre imaginar com fui. certeza isso aí. Não, eu sempre fui influenciada por esse meio musical, entendeu? E assim, meu pai sempre teve essa veia artística, né? E aí eu meio que cresci. Meu avô era violeiro, tinha a Casa de Violeiro do Brasil na frente da minha Aham. casa. Então, assim, eu sempre fui muito conectada com música. E aí acabei começando mesmo nesse estágio de jornal. Aí caí numa rádio, uma rádio que era uma rádio interna de um shopping em Osasco, que chamava Rádio Mania. Eu apresentava um programa nessa rádio com um amigo do meu amigo do meu pai que me colocou nessa Eu rádio, ia que te lembrou de perguntar mim da agora, época da rádio é esse o de programa que você criança. perguntava as inspirações das pessoas? O Influências, é. Eu e o É, eu Pablo de procurei. Moraes, que era o criador desse show. Depois a gente foi para a Rádio América. E Aham. aí foi meio que tudo misturando, assim. A minha vida foi sempre meio que o mundo corporativo, que depois eu logo virei assessora de imprensa de uma organização de materiais de Mesmo construção. Foi tudo meio que junto, assim, sabe? Eu arrumava nessa mil empregos. época, nessa época assim, você conhecia já MMA? Porque não tem muito a ver com o que você faz hoje, né? Nem imaginava? Não, meu pai assistia, né, as lutas do Royce, ele alugava o VHS, né, naquela época, gente, Vai era, ser tô entregando a minha um, idade. É, vai ele ser alugava o um. VHS, na verdade, eu lembro, eu era criança, né, mas eu lembro que ele Sim. ficava no chão da sala assistindo, demorava para chegar as fitas no Brasil. É assim, às vezes eu assistia com ele era muito fã de Mike Tyson, então a Aham. gente ficava no chão da sala, mas eu não tinha, assim, não era apaixonada, eu não queria, eu lembro que quando eu estava no quarto ano da faculdade, quando você vai se Aham. formar, você pode prestar o estagiário, que é tipo um processo seletivo da Globo, né? E eu lembro que eu fiz o processo todo, eu fiquei, quase fui para a final, não fui porque eu não tinha inglês, na real, eu fui cortada, tipo, na última etapa, assim, mas você tinha que escolher ali o que que você queria de carreira, né? Se você fosse para o esporte, era mais fácil de entrar do que se você fosse para hard news. Sim. E muita gente foi para o esporte. Eu queria fazer hard news, assim, na minha cabeça, eu queria ser, tipo, apresentadora de hard news, assim, eu não queria, Caraca. né, falar de esportes. E aí, eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar com esportes, entendeu? Não era uma primeira opção, assim. É por esse caminho que você falou que você estava traçando, parece que você foi influenciada para a música, né? Não para o MMA, que né, é um esporte de combate, então nem treinar você treinava, nada disso. Você Não, não, só nada. conhecia. E como que você chegou até o Exatamente. primeiro contato com o MMA? Meu... Eu estava em Vegas, porque o meu chefe dessa empresa de material de construção, que era a Anamaco na época, era uma associação Aham. de materiais de construção das lojas, reunia todas as lojas do Brasil. Então,
todo ano eles tinham um evento em Nova York, que era uma feira de lojistas, e Sim. aí eles vinham para Vegas para poder conhecer a cidade, porque aqui se constrói tudo muito rápido, os cassinos são gigantescos, aí toda vez que eles vão demolir um cassino, é uma festa, tem implosão, eles vendem as coisas e aí constroem outro muito rápido, assim, era a cidade que mais construía nos Estados Unidos na época, né? Então, eles vinham para cá para fazer umas visitas técnicas e tal, e tinha uma escola de inglês, que a dona era amiga do meu chefe, e ela facilitava essas visitas técnicas. E aí eu comecei a ir para Nova York, fazer essas coisas com ele e tal. E aí um dia eu queria estudar inglês, meu inglês era muito macarrônico, né? Eu falava, meu, tenho vergonha, eu tava com 27 anos, falei, o quê? E aí, não, vamos ver. Então, o Thiago me ajudou a conhecer o intercâmbio. Eu, na verdade, queria ir para a Austrália, mas aí meu dinheiro não dava, né? Falei, não, eu vou para Vegas então, porque aí ele falou, fica trabalhando de lá para mim e tal. Você vai. Na época, gente, só tinha MSN, né? Esse aqui Sim. MSN, olha isso. Skype tinha já, então assim, eu ficava nos e-mails, assim, com ele, ajudando ainda de onde eu tava. Eu treinei até umas estagiárias à distância, assim. Caraca. E aí, na escola de inglês que eu tava, eu morava em dormitório, com um monte de gente, assim. A escola de inglês era do outro lado da rua do UFC. Então, era a escola de inglês aqui, aqui era o quartel-general do UFC, e aqui no meio tinha um McDonald's, mais ou menos no Caraca. meio, assim. E era um McDonald's assim, porque, pô, eu era estudante quebrada, né, gente? Ah, Aquele não, dinheirinho aí tem que ir lá. suado. Aí, o que que eu fazia? Tinha o dólar menu, que era $1. Na hora Sim. do intervalo, eu ia lá, que era aquele hambúrguerzinho pequenininho, vinha uma Carne com a coquinha e um... fatiazinha de queijo e um pãozinho, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu ia nesses dólar menu, assim, entendeu? Era, tipo, pagando... Vender o almoço pra pagar a janta, né? Era nesse esquema. E aí, um dia... Eu lembro que eu entrei no McDonald's, eu comecei a perceber que tinha uns caras brasileiros ali que não falavam inglês, galera que não estava seguindo a dieta Grace, né, gente? Estavam Sim. lá, tipo, lutador e tal, também se enrolando para falar, descobri que eram lutadores e tal. E aí tinha a orelhinha, né, de jiu-jitsu e tal. Eu, cara, lutador, que Couve-flor. bacana. Aí eles, não, o UFC é aqui e tal. Aí eu contei, eu lembro que eu até contei pro meu pai, ai pai, eu estudo na frente do UFC, não sei o quê. E aí depois, cara, de um tempo eu descobri que ia rolar a luta do Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Aí eu falei, tô precisando de dinheiro, né? Vou tentar ver se eu consigo cobrir. Então me ofereci, Desse jeito. tentei fazer freela. Foi bem assim, que no começo eu não tava aqui, eu ia ficar um ano só. Então meu chefe tava me Caraca. pagando, tal, e eu precisava de um dinheiro extra, assim, para mim Aham. conseguir fazer umas coisas extras, tal, né? Então eu fui meio que vendo quem queria freela. Eu falei, não sei nada do esporte, né? Eu vou cobrir como evento. Eu já tinha feito algumas coberturas de celebridade, seguindo celebridade na rua, achei celebridade na balada. E foi por causa desses freelas de celebridade que eu caí na luta do Anderson. E, na verdade, eu queria cobrir para ver quem vinha de celebridade, porque estavam falando que ia ser a luta do século, né? E estavam vindo 30 jornalistas do Brasil para cá. Ia vir muito. Meu, tenho muita gente famosa. Eu entrevistei a Sandy, entrevistei o Zé de Camargo. Tipo, meu, uma galera famosa. Nem lembro assim todo mundo na minha cabeça agora, sabe? Mas Sei. e eu lembro que, meu, eu entrei dentro do quarto do lugar que o Dana White assinava uns livros para entregar para essas celebridades. Eu tirei E foto do livro que nessa, ele ia entregar para Sandy. e Tipo, nessa meu, época, loucura. você olhando pra trás, a sua estreia nesse mundo do MMA foi simplesmente uma das maiores da história, né? Exatamente, eu não tinha experiência nenhuma. E assim, fui parar naquele chute histórico do Anderson no Vitor, No né? Belfort. Enfim, primeira vez que eu assisti um evento ao vivo. Então, assim, eu entrei nesse evento sabendo quem era o Vitor por causa da Casa dos Artistas. Não tinha ideia de quem era Anderson Silva, assim, eu tinha pesquisado, mas assim, eu não via as lutas, eu não sabia quem era, não deu tempo, assim, de eu fazer a pesquisa, sabe? E saí de lá, assim, chocada É, ainda. abismada. Mas você teve. É. Essa primeira experiência foi positiva? Você realmente gostou do que você viu? Foi porque no final, o que aconteceu, assim, como eu fui com o olhar de quem não cobria eventos de MMA, Aham. na época a mídia de MMA era muito pequena, e todo mundo se conhecia, e todo mundo fazia sempre as mesmas perguntas, eram coisas mais técnicas, né? Eu fui cobrindo para um site que era o R7, que na época não falava de MMA, entendeu? Sim. Então, era um blog dentro do R7. E assim, a gente brigava. Eu não sei se vocês entendem muito como funciona o portal, quem está assistindo a gente, né? Você, eu imagino que saiba. Mas um portal de notícias é assim, né? A capa da Globo.com, por exemplo. Cada editoria fica tentando oferecer a matéria para o editor da capa para essa notícia ficar na capa e ela ter mais acesso. E se entrar uma Sim. notícia que tá bombando mais, eles trocam os links, né? E naquela época, eu acho que não tinha muito essa coisa de vídeo, sabe? Em sites ainda tal. Então, eu peguei umas coisas, sei lá, o dia que o Anderson Silva
ouviu que o Vitor tinha chamado ele de mascarado. Aí no dia seguinte ele chegava com a máscara. E os caras ficavam voltando os vídeos, entendeu? A gente derrubou a página da R7 umas 4 vezes, porque não tinham. A galera começou a acessar, porque eram coisas que, assim, não estavam falando muito. Eu não conhecia nada, eu comecei a filmar tudo. Eu não sabia Sim. Aí você o pegou que muitos interessava. eventos, muitas coisas Peguei exclusivas muita que coisa é. de bastidores que Que, estavam rolando, assim, que foi a galera que começou a querer ver mais no Brasil, e mais, e mais, e mais, entendeu? E foi até por isso que depois eu fui cair é, dentro de outros eventos do UFC, porque aí o pessoal do UFC queria ir pro Brasil. O UFC essa queria ir luta pro foi em que Brasil. ano mesmo? Desculpa interromper. Vou entregar a idade aqui, 5 de fevereiro de 2011. Nossa, tem um tempinho já legal, tem 14 anos já. 14 anos.